vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença dos alimentos e o porquê que você deve conhecer sobre isso. Muitas vezes, quando a gente está num processo de um emagrecimento, fazendo um cardápio, uma reeducação, temos dúvidas quanto às substituições, como que eu posso fazer as trocas, será que eu posso substituir o pão pelo ovo? Será que eu posso substituir o ovo pela banana? Será que o impacto no meu resultado vai ser o mesmo? É nesse vídeo que eu vou te esclarecer como fazer isso de forma inteligente. Quando a gente fala de alimentos, é como se eles fossem uma família grande. Porém, concorda comigo que eles têm diferenças entre si? Vou explicar. Você já ouviu falar sobre os macronutrientes? Então, basicamente, são três grupos de alimentos que a gente conhece como carboidrato, proteína e gordura. Esses três grupos, eles têm diferenças em calorias, no impacto no meu corpo e até mesmo os alimentos que fazem parte dessas famílias. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre o carboidrato, que ele não pode, que ele engorda, que quem quer emagrecer não pode, quem tem diabetes também não pode comer, e tudo isso não é uma verdade, isso é um mito. Por quê? A gente vai começar então falando sobre o famoso carboidrato. Os carboidratos, basicamente, têm uma função de energia. Eles vão ajudar na nossa disposição, vão ajudar no nosso intestino, na nossa energia, ajudar até a controlar alguns hormônios, vão ajudar na nossa disposição. Então, ele tem uma função muito importante. Agora, tem diferença no quanto eu vou comer desses alimentos e quais alimentos eu vou escolher. Você não precisa decorar nada disso, vai ter todo um material de apoio, inclusive uma tabela com os três grupos e os alimentos que fazem parte. Esse conteúdo é para você conhecer e saber como fazer as trocas durante o seu processo aí de emagrecimento. Então, falando novamente desse carboidrato, ele tem toda essa função muito importante, mas uma coisa que eu queria te falar é o seguinte: tem diferença eu comer bolacha recheada, comer bolo, do que comer uma banana, do que comer um pão integral? O impacto no meu corpo vai ser diferente. Então, os alimentos que fazem parte desse grupo, do grupo de carboidrato, é batata, arroz, as frutas são excelentes para o nosso intestino, nutrientes, vitaminas. Então, não tenho por que eu trocar, tirar isso da minha alimentação. É claro, eu não vou comer uma melancia inteira, mas é importante que eu tenha frutas no meu dia a dia, elas são fundamentais. Além das frutas, eu também vou ter aveia, que também é importante para fibra. O feijão tem um pouquinho, o arroz, o macarrão. Então, esses alimentos, eles podem fazer parte de uma alimentação saudável, desde que em quantidades adequadas. Por isso que quando você for olhar o nosso cardápio todo planejado, ele está em quantidades em gramas e medida caseira, e isso deve ser respeitado, porque tem diferença na quantidade que eu vou comer e no alimento que eu vou escolher. Outro ponto muito importante que você tem que cuidar para não errar. Como eu tenho um grupo de carboidratos, você percebe que eu falei vários alimentos aqui? Ele tem diferença, por exemplo, de eu pegar uma fruta e trocar por um ovo. Por quê? Porque o ovo ele pertence ao grupo de proteína, que tem outra função. Então, finalizando o carboidrato é isso. Principal fonte de energia e os alimentos que fazem parte, eles vão ter essa função. O segundo grupo, a gente vai falar sobre proteína. Então, falando um pouquinho sobre proteína, é um macronutriente que muitas vezes a gente deixa a desejar comendo pouco e não tem noção da importância no emagrecimento. A proteína, ela vai ajudar a nossa massa muscular, a gente não vai ficar musculosa, mas a gente precisa ter um tecido de músculo no nosso corpo para não ficar flácida. Se você não come proteína, você vai ficar flácida, vai ficar tudo molinho, porque eu não tenho massa muscular embaixo. Então, a gente precisa, por conta da massa muscular, principalmente quem quer emagrecer. Porque conforme eu emagreço, o tecido diminui. Se eu não tenho músculo embaixo, fica tudo flácido. Então, proteína vai ajudar na flacidez, ajuda na massa muscular, na saciedade. Saciedade é fundamental nessa fase, porque eu não quero ficar com fome logo para não ficar comendo, beliscando. Então, por isso que todas as refeições que a gente planeja no cardápio tem proteína. A proteína, além disso, ela vai ajudar nos nossos hormônios, no nosso cabelo, na nossa unha. Se você está com esses sintomas, possivelmente pode ser pouca proteína. A quantidade de algumas vitaminas que a gente só encontra no grupo de proteína, como B12 e ferro, é muito importante para a nossa disposição. Então, não esqueçam de comer a proteína. Sobre os alimentos que fazem parte desse grupo, as carnes, frango, ovo, iogurte, o queijo,
são alimentos que têm esse macronutriente presente, a maior quantidade. Peixe também vai entrar aqui, frango, carne de porco. Carne de porco pode ser consumido. É claro, tenta pegar um corte que não tenha tanta gordura, como um lombo. Se for um pernil, retira aquela camada em volta, que também é uma opção. Um custo-benefício muito bom. Os feijões, lentilhas, soja, tofu também fazem parte desse grupo. Percebe que tem uma variedade muito grande? Quando a gente também fala de proteína, você pode até ter ouvido falar, tem suplementos que têm proteína. Então também são uma possibilidade. No vídeo sobre suplementos eu vou explicar melhor sobre isso. Então aqui eu tenho uma variedade muito grande de proteína e você vai perceber no cardápio que a gente usou essa variedade para você não enjoar. Então vai ter ovo de codorna, vai ter iogurte. E quando eu for fazer a substituição, eu tenho que tentar sempre fazer dentro desse grupo. Então, por exemplo, se à tarde está o iogurte, como que eu vou fazer a troca? Eu vou trocar pelo ovo, eu vou trocar por uma carne, por um atum, por uma sardinha. Eu vou trocar, às vezes, por um ovo de codorna. Eu não posso trocar os alimentos desse grupo por uma banana, por uma melancia, porque lembra, é de um grupo diferente, uma função diferente, um impacto diferente. Provavelmente, se você comer um ovo, você vai se sentir muito mais saciada do que comer 2 morangos. Então, por isso que é importante respeitar isso para que não influencie no seu resultado. E por último, a gente vai ter o grupo das gorduras. Estão temendo as gorduras que muita gente tem medo, mas não deveria, porque ela também tem uma função muito importante no nosso corpo. E eu vou te explicar melhor sobre ela. As gorduras, elas vão ter uma função bem importante na nossa produção de hormônios. Elas também vão ajudar na saciedade, porque elas acabam saciando muito mais que, por exemplo, um carboidrato. Vão ter função ali de produzir alguns nutrientes importantes dentro do nosso corpo, absorver algumas vitaminas. Então, ela precisa também estar no nosso dia a dia. E o que acontece aqui? Muitas vezes a gente escolhe o tipo de gordura errada. Então, o que eu tenho que ter atenção? Quais alimentos fazem parte desse grupo? As castanhas, que são excelentes opções, amêndoas, nozes, amendoim, o azeite de oliva, os óleos, banha, nata, manteiga. Ou seja, eu tenho uma variedade muito grande. Quando a gente fala de gordura, você deve estar se perguntando: qual eu uso para cozinhar? Qual que é a melhor opção? Primeiramente, sempre azeite de oliva. Azeite de oliva é a melhor gordura. Você pode aquecer sem medo nenhum. O que acontece quando eu aqueço esse tipo de gordura? Eu perco um pouquinho de alguns nutrientes, mas isso não é um problema, porque eu não vou fazer com que ela seja uma gordura que vai usar uma quantidade muito grande, que eu vou fazer uma fritura que vai entrar, sabe, uma fritura em imersão? Que eu vou deixar lá um tempão até dar um monte de fumaça. Isso não vai acontecer. Então, se eu vou grelhar, refogar, pode usar o azeite de oliva, não tem problema, não vai virar um outro tipo de gordura. Então, a principal gordura que você vai usar no seu dia a dia é a azeite de oliva. Tem outras opções que dá para usar, como a banha, a manteiga? Sim, você pode usar, desde pequena quantidade. Por quê? O excesso desses tipos de gordura pode ser ruim para o nosso corpo, causando, às vezes, colesterol alto, problema de coração. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que todo excesso é ruim, até excesso de fruta pode ser ruim. Então, a gente precisa ter um controle de quantidade, fazer uma variedade dos tipos de gordura, não usar se não for necessário. Então, use só para refogar, para grelhar. Um detalhe bem importante aqui, cuidar muito, se você está no seu processo de emagrecimento, com azeite, em salada, finalizar o prato com azeite, porque isso tudo está agregando calorias na sua refeição, que às vezes não é necessário, às vezes é necessário deixar essa caloria para um outro momento. Então aprenda a fazer essas substituições, usa um vinagre, usa um limão, usa um temperinho, um orégano, uma páprica, para dar um gostinho ali, mas evita ficar usando sem necessidade as gorduras. Bom, eu espero que você tenha entendido, você tenha aprendido sobre os grupos alimentares, a função, os alimentos e como fazer essa substituição. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui que a gente vai estar esclarecendo e até a próxima aula.